Olá, amigos, tudo bem? Já voltamos com a nossa reflexão do Bem Viver e a gente agradece a sua participação. Você que está com a gente aí, não é? Há quase um ano acompanhando essas mais de 270 mensagens que a gente tem publicado com reflexões sobre a vida, tendo como modelo Jesus, o Cristo, o modelo e guia para nossas vidas, para que a gente possa acertar mais e errar menos, né? A cada dia colocar o barco das nossas vidas no rumo que o Cristo deseja para todos nós. A reflexão de hoje está em Atos, no capítulo 8, versículo 31. O livro é Caminho, Verdade e Vida. E a reflexão está amparada, parte dela nesse versículo. E ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? Essa é a reflexão de hoje do Bem Viver. Acompanhe agora o Bem Viver. Vamos lá. A mensagem de hoje. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros, portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que, por sua vez, fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso, lembra? Precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima extraído dos Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. Muito interessante essa mensagem, esclarecimento do Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso Chico Xavier, chamando atenção para a importância da cooperação. Não a dependência do outro, mas a cooperação, o crescer junto, né? O compartilhar, o dividir, o aprender, que passa por um gesto de humildade da nossa parte, de reconhecer de que não sabemos tudo, de que não dominamos tudo, de que precisamos sim do auxílio sempre para o nosso crescimento. É impossível crescer sozinho, né? Não devemos depender dos outros, mas precisamos da cooperação do outro. Todo trabalho é importante e edificante, toda ajuda é bem-vinda. O próprio Cristo aprendeu com os apóstolos, o tempo inteiro ele deixava isso muito claro e a mensagem trata do assunto. Nesse episódio aqui de Filipe,
ele vai ter com um homem, e esse homem, no final, toma uma atitude, que é o batismo. Eles chegam num determinado momento, há uma água ali, ainda rasa, mas ele diz que conseguiria se batizar, e Filipe, então, o batiza, ou seja, a partir do entendimento, ele teve uma ação, né? A ação foi fruto de um entendimento. O livro que eles liam, você pode olhar depois lá, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, era o livro de Isaías, e ele estava com uma certa dificuldade de entender determinada passagem de Isaías, quando Filipe vai ao seu encontro e clarifica aquela passagem. A partir do entendimento daquela mensagem, ele toma uma atitude de rendição, ele toma uma atitude de andar com Cristo. Vale a pena ver depois lá em Atos, no capítulo 8. O que Emmanuel nos lembra aqui é a necessidade da cooperação, de crescer com o outro, de efetivamente estar disposto a aprender, porque há essa necessidade desse compromisso nosso, dessa atitude nossa em relação ao outro. Muitas vezes a gente ouve a outra pessoa falar, a gente diz que quer aprender com o outro, mas na verdade a gente às vezes quer só reforçar aquilo que já existe em nós, ou às vezes até ensinar o outro e não aprender. Qual tem sido a nossa atitude diante da vida? Temos de fato buscado essa cooperação, temos buscado aprender, assim como Cristo, por exemplo, na sua humildade, reconhece a necessidade do outro de aprender, inclusive diariamente, com seus discípulos. Essa tem sido a nossa atitude? Como nós temos nos comportado nesse aspecto? No trabalho, na escola, no dia a dia, na família, estamos dispostos a aprender? E às vezes o caminho para aprender não é o caminho tão doce, às vezes é amargo. Às vezes aprender significa abrir mão de nós mesmos, em geral é assim, renunciar, né? Mudar a nossa postura, a nossa atitude, mudar o nosso entendimento sobre um aspecto ou outro, é flexibilizar, é dar razão ao outro, né? É ouvir, é pedir perdão. O gesto de aprender, o gesto de incentivar a cooperação em família é de fato manter um lugar de igualdade com o outro e não um lugar de superioridade. Quem se coloca no lugar de superioridade não está disposto de fato a aprender, não é? Não está de fato num lugar que deveríamos estar, que é o lugar da humildade, do entendimento, né? Um lugar de igualdade sempre é o melhor lugar para se aprender. Aliás, é fundamental para que a gente venha aprender com o outro. Não se colocar como superior, que não somos. Somos todos nós aqui aprendizes, matriculados nessa grande escola da vida, cada um no seu tempo, ao seu modo, aprendendo, crescendo, e ainda bem que estamos matriculados nessa escola. Então, aproveitemos esse ano letivo, mais um que nos é dado. A cada 24 horas esse ano letivo se renova, a cada 365 dias esse ano se renova. Esse tempo, que é uma coisa do homem, é uma referência, mas temos de fato uma herança que é a eternidade, porque somos espíritos, não somos matéria, estamos na matéria, mas somos de fato espírito. Essa é a nossa essência, é a essência que nos une, inclusive, como família universal. Pensemos, reflitamos sobre isso e sigamos em frente, como nos diz Emmanuel, cristianizando o planeta Terra a partir de nós mesmos, das nossas transformações, na maior revolução que podemos fazer, que é a nossa reforma individual. Até a próxima. O Bem Viver é uma produção do Centro Espírita Poço de Jacó, em São Luís do Maranhão. Apoio Rádio Mundial de Espiritismo. O bem viver é bom demais.